Muito bem. Com relação ao acordo da União Europeia e Mercosul, o governo do presidente Bolsonaro foi quem concluiu o acordo. E foi concluir o acordo graças à sua competência de negociação, graças ao pragmatismo da equipe do governo, acordo esse, como a senhora levantou, tentado por vários governos anteriores, avançado muito no governo do presidente Michel Temer, mas concluído neste governo. E concluído justamente porque nós temos absoluta tranquilidade em relação aos termos os quais eles foram negociados. E também absoluta tranquilidade em relação às questões subjacentes ao acordo, dentre elas as ambientais. Quem talvez possa colocar em risco, mas com certeza não terá sucesso, nesse processo de enfraquecer, de ofuscar ou tentar, de alguma maneira, usar esse pretexto do acordo como um mecanismo de pressão sobre o governo, são justamente as ONGs e alguns militantes que estão fazendo sensacionalismo internamente no Brasil e usando a pressão internacional para corroborar a sua posição. O senhor teme que o acordo não possa ser efetivado? O acordo já foi assinado. Sim, mas nós temos uma meta ainda de conclusão pelos próximos meses. Todos os países, quando firmam acordos, entram em processos de detalhamento do acordo. Óbvio. Assim será no Mercosul, da mesma forma na União Europeia, e assim será avançado, inclusive, em outros acordos que o presidente Bolsonaro tem muito competentemente avançado com outros países, ao contrário de gestões anteriores do Brasil, que ficaram fazendo, por ideologia, acordos com Venezuela, com Cuba e com países subdesenvolvidos que não agregaram nada ao mercado do nosso país. Ao contrário, tiraram dinheiro do contribuinte brasileiro, inclusive através de recurso BNDES, para a África ou países da América Latina. Portanto, nós temos a exata noção de como fazer os acordos e defendê-los e manter os pressupostos dos acordos. Agora, também colaboraria muito para a estabilidade desse acordo se os interessados em criar sensacionalismo, semear o caos, trabalhar contra o interesse nacional, parassem de fomentar certas discussões no mercado internacional, sobretudo quando baseada em dados distorcidos em cima dessas informações que nós nos referimos aqui. Os colegas, de forma que direta, para a gente poder ganhar o tempo, presidente, já pedindo ali a garantia do meu tempo. Ministro, a questão ambiental, ela tem a ver com a vida das pessoas, ela tem a ver também com a economia, inclusive com a geração de emprego e renda. Nós tivemos agora, depois de 20 anos, não é, a realização do acordo União Europeia e Mercosul, que precisa ser concretizado nos próximos meses, e dos vários pontos que são colocados, nós temos aí acordos, tratados internacionais, exemplo do Acordo de Paris, respeito, por exemplo, à questão de ações voltadas para o impacto em relação às mudanças climáticas, mas nós temos hoje um governo negacionista. Ao mesmo tempo, ministro, nós temos, junto a isso, por exemplo, somente nesses primeiros meses desse ano, um quantitativo de quase 300 agrotóxicos autorizados por este governo, e segundo a Organização Mundial da Saúde, a Fiocruz, nós temos mais de 25 mil casos registrados no Brasil de intoxicação, sem falar dos milhares de casos de morte que acontecem não apenas pelo Brasil, mas o mundo afora. Aí, inclusive, a necessidade e a obrigatoriedade de vários países na exigência de redução de agrotóxicos. A minha pergunta para o senhor de forma direta: o senhor não teme que nós possamos perder esse acordo por não cumprir essas cláusulas que foram apresentadas para que esse acordo de fato fosse efetivado? A minha outra pergunta, ministro, é referente à questão do INPE. O presidente da República pediu a retirada do presidente do INPE e colocou que havia, inclusive, a possibilidade de ele estar a serviço de organismos. Eu acredito que o presidente da República, de ONGs, por exemplo, eu acredito que o presidente da República não falaria isso de uma forma sem ter minimamente informações mais concretas para dar uma declaração dessa magnitude. A minha pergunta é: em que pé isso foi localizado, essa manipulação foi detectada, como isso aconteceu e por que que este levantamento, ou essa forma que foi colocada pelo presidente, não foi apresentada de forma clara à sociedade brasileira, já que esses dados nós não temos, apenas uma negativa por parte do governo de que os dados do INPE não são efetivamente reais. E juntando a isso, o governo pretende estabelecer uma nova metodologia para que o INPE possa apresentar os seus dados referentes à questão do desmatamento e também das queimadas.
E, para finalizar, porque o tempo de fato é muito curto, meu presidente, mas eu pediria a Vossa Excelência uma tolerância de mais um minuto, é referente ao Fundo da Amazônia. Os dados que são apresentados, inclusive pelo próprio Fundo, aos mais de 100 projetos, mais precisamente 108 projetos, que inclusive foi colocado pelo colega que Vossa Excelência não respondeu, mais de 60% desses projetos não são com ONGs, são com o poder público, o governo, os municípios e até o governo federal. E o governo sempre coloca que há irregularidades, que há problemas, mas uma auditoria do TCU deixou claro que, por exemplo, havia uma satisfatória execução do programa. E o TCU é um órgão de fiscalização e controle que tem de todos nós total credibilidade, não é? Ao mesmo tempo, há essa colocação por parte do governo. A minha pergunta, qual a estratégia do governo para que haja novos resultados em relação a este fundo? Aliás, com as mudanças que foram feitas e que não foram atendidas, por exemplo, a acordos, porque o fundo existe, mas há um critério para que ele possa ser dado continuidade. O governo não está cumprido, por exemplo, com a eliminação do Conselho e outras ações mais que acabam realmente inviabilizando este fundo. Eu queria, na verdade, deixar essas perguntas e, afinal, em que pé anda a possibilidade de liberação de mineração em terras indígenas? Muito obrigada, presidente. Bem, sendo assim, encerramos esse bloco e passo a palavra ao ministro para que possa responder os 3 senadores que fizeram as suas perguntas. Senadora, se me permite, eu gostaria de começar do final aqui pela última pergunta. Com relação à análise do TCU sobre o Fundo Amazônia. Não é verdade que o TCU disse que o fundo não tem problemas. O que o TCU disse é que os problemas do fundo poderiam ser... Não, eu estou com o acordo aqui, eu vou ler. Então, deve estar errado a sua, a minha. Acho que a minha está certa. Tribunal de Contas da União. Os dados evidenciam simulações na tentativa de desembolso de projetos para utilização e prazos vencidos, avisos emitidos pelo sistema que impedem a sua execução por conta de travas automáticas e parametrização do sistema. Efetivação de desembolsos não precedida da correta evidenciação do adimplemento de obrigações contratuais por parte dos beneficiados. Normativos internos de mecanismo de monitoramento sem execução contratual. Contratos executados com falhas ou indícios de improbidade. Referimento a prazos não cumpridos no contrato. Ou seja, eu poderia ler aqui uma série de itens. O que há uma certa confusão na leitura dos dados é que, da mesma forma como fez com o Ministério do Meio Ambiente, quando nós pedimos as informações ao BNDES, em janeiro para fevereiro de 2019, o que nos quiseram dar foi um relatório interpretativo. E o que se entregou aqui também um relatório interpretativo. As informações encontradas por nós estão todas respaldadas, não de caráter fiscal e contábil, porque não era esse o objetivo, mas no âmbito da estratégia e mérito. Portanto, todos os levantamentos por nós são corroborados pelo próprio TCU, imagino que seja o mesmo relatório que a senhora tem em mãos. De qualquer modo, fica também importante destacar a questão do INPE. Os dados nossos, nós pegamos só o mês de junho de 2019 para contestar os dados do INPE. E os dados contestados do INPE foram apresentados de maneira pública. Nós fizemos uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. E até hoje não há uma crítica sobre o que foi apresentado por nós. Porque justamente o que nós demonstramos é que os dados que estavam lá explicitados naquela apresentação eram dados que precisavam de uma correção. Isso faz do sistema deixar de ser utilizado? Não. O que nós propusemos, aliás, continuamos dizendo, só que foi combatido desde o início, era de que precisava ter uma complementação das informações. Precisava ter um sistema atualizado, de alta resolução, tempo real, 3 metros de precisão. E o que nos parecia inexplicavelmente uma resistência até então, hoje nos parece bem mais claro, que é o desiderato, a vontade de uns de não terem aos outros, que contestem as suas informações, dados para fazer a confrontação. Esses dados vêm do sistema que nós referimos há pouco aqui, que foi aquele utilizado para criticar o sistema do INPE.
Muito bem. Com relação ao acordo da União Europeia e Mercosul, o governo do presidente Bolsonaro foi quem concluiu o acordo. E foi concluir o acordo graças à sua competência de negociação, graças ao pragmatismo da equipe do governo, acordo esse, como a senhora levantou, tentado por vários governos anteriores, avançado muito no governo do presidente Michel Temer, mas concluído neste governo. E concluído justamente porque nós temos absoluta tranquilidade em relação aos termos os quais eles foram negociados. E também absoluta tranquilidade em relação às questões subjacentes ao acordo, dentre elas as ambientais. Quem talvez possa colocar em risco, mas com certeza não terá sucesso, nesse processo de enfraquecer, de ofuscar ou tentar, de alguma maneira, usar esse pretexto do acordo como um mecanismo de pressão sobre o governo, são justamente as ONGs e alguns militantes que estão fazendo sensacionalismo internamente no Brasil e usando a pressão internacional para corroborar a sua posição. O senhor teme que o acordo não possa ser efetivado? O acordo já foi assinado. Sim, mas nós temos uma meta ainda de conclusão pelos próximos meses. Todos os países, quando firmam acordos, entram em processos de detalhamento do acordo. Óbvio. Assim será no Mercosul, da mesma forma na União Europeia, e assim será avançado, inclusive, em outros acordos que o presidente Bolsonaro tem muito competentemente avançado com outros países, ao contrário de gestões anteriores do Brasil, que ficaram fazendo, por ideologia, acordos com Venezuela, com Cuba e com países subdesenvolvidos que não agregaram nada ao mercado do nosso país. Ao contrário, tiraram dinheiro do contribuinte brasileiro, inclusive através de recurso BNDES, para a África ou países da América Latina. Portanto, nós temos a exata noção de como fazer os acordos e defendê-los, e manter os pressupostos dos acordos. Agora, também colaboraria muito para a estabilidade desse acordo se os interessados em criar sensacionalismo, semear o caos, trabalhar contra o interesse nacional, parassem de fomentar certas discussões no mercado internacional, sobretudo quando baseada em dados distorcidos em cima dessas informações que nós nos referimos aqui. Nós temos plena consciência da nossa obrigação em termos de manutenção da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente, da atribuição de dinamismo econômico para os estados da Amazônia, de compromisso com os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem naquela região e que precisam ter, para sair dessa pobreza que os últimos 20 anos não tiveram a competência de resolver, essa pobreza que a região vive, e que é esta, sim, um grande problema a ser endereçado pela agenda que nós temos aqui. Portanto, nós sabemos exatamente como apresentar os dados e trabalhar. Tem questões de comunicação a serem resolvidas, questões de apresentação de dados. Nós, por outro lado, com esse sistema de monitoramento e alta resolução, teremos, finalmente, um instrumento para orientar as ações de fiscalização de maneira apropriada, detalhada, tempo real e, com isso, atingir mais resultados. Muito bem. Dando sequência, passo a palavra ao senador Luiz Carlos Reisen, logo em seguida ao senador Jaime Campos. Presidente, não tem réplica, não? Não, no momento não. Porque ele não respondeu Vossa a pergunta... Vossa Excelência, inclusive, interferiu aqui. Não, é porque ele não respondeu a pergunta sobre os projetos para o setor público. Já é a segunda vez que a gente faz a pergunta, o ministro não respondeu. Não, eu respondi. Citei o caso do CAR, que os estados contrataram o CAR de uma forma sem objetivar os resultados. Isso. Tem informações sobre o número do CAR e o pagamento. Eu respondi o senador Braga. Muito bem. Então, vamos na sequência ouvindo o senador Luiz Carlos Reisen. Senhor presidente. Bom, com relação aos pontos levantados pela senadora Soraya, eu fui anotando aqui, lembrando, vou começar pela questão do valor do fundo. A senhora colocou a questão do valor do fundo. Embora o Fundo Amazônia não seja consequência, ele é anterior ao acordo, à discussão, enfim, a celebração do Acordo de Paris, é importante lembrar que o canto da sereia dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, ao convencê-los a participar do Acordo de Paris e da forma e condições sob as quais ele se deu, era de que haviam 100 bilhões de dólares disponíveis dos países ricos, os países desenvolvidos, aos países em desenvolvimento. Desses 100 bilhões de dólares, o Brasil, que é o país que mais conserva a sua natureza, que mais reserva áreas de vegetação nativa, 66% tem, que mais avançou
nas suas metas em relação ao Acordo de Paris, lembrando que a Europa já disse que não vai cumprir as suas, e o Brasil está indo muito bem nas suas, todas elas. Ao Brasil, que é, portanto, o exemplo e não o aluno, foi dado até agora 96 milhões de dólares, dos 100 bilhões prometidos. E há aí uma constatação importante de que quanto nós passaremos a receber para que fiquem legitimados atores internacionais a fazer ingerências ou opiniões ou colocações acerca dos destinos que o Brasil toca. Isso só para lembrar qual é a ordem de grandeza dos números. Quando a gente fala do 1 bilhão ou 3 bilhões, 1 bilhão de dólares ou 3 bilhões e 400 milhões de reais do Fundo Amazônia, nós precisamos lembrar que a sinalização era da ordem de 100 bilhões de dólares. Né? Muito bem. Pois não, sim, senhor. 96 milhões de dólares. É, o GCF, Global Climate Fund, milhões. Milhões, é. Um total da projeção de 100 bilhões, né? Isso. Então, só para colocar na devida perspectiva, prometido versus executado. Só. Dito isso, o que nós fazemos porque é a maneira brasileira de gerir os seus ativos ambientais, a sua agropecuária, a sua maneira de produzir. Nós não passamos a ser sustentáveis porque firmamos acordos de Paris ou recebemos o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia veio numa negociação política de empoderar uma pauta de discussão de sustentabilidade e para mostrar que os ricos estavam dispostos a ajudar os países em desenvolvimento, se fez o mecanismo do Fundo Amazônia. Mas nem de longe ele tem o condão, que teve a promessa dos 100 bilhões de dólares do Acordo de Paris, de ser um incentivo para a tomada de decisão A, B ou C. Isso são decisões, procedimentos e ações que o Brasil já tomava per se. Com relação às terras indígenas, importante lembrar que nós estivemos, alguns inclusive dos que estão aqui presentes, em algumas delas. No Acre, norte do Acre, na reserva Poianaua, Cruzeiro do Sul, onde diziam as ONGs que não se queria a BR-364, porque os índios eram contra, etc, etc, etc. Fomos lá e os índios são a favor da BR-364. Nos Parecis, no Mato Grosso, um exemplo de produção. Qual é a discussão? É jurídica. A terra indígena não pode ter organismo geneticamente modificado. Quer dizer, até a fronteira da cerca privada, o OGM não tem dano ambiental nenhum. Passou para dentro da terra indígena, como se fosse um outro tipo de OGM, outro tipo de terra, não pode. É uma construção meramente jurídica, ela não tem conotação ambiental nenhuma. E lá se produz, são 17 mil hectares, se eu não estou enganado, ou 12 mil, de 17, né? Reserva Roosevelt, Zoró e 7 de setembro em Rondônia. Reserva dos Cintalargas. Fiscalizamos um garimpo de cassiterita. O que nos disse o cacique? Nós queremos produzir. Estamos jogados para a ilegalidade, para a marginalidade. Então, devido respeito a quem defende o contrário, o país todos têm direito a defender suas opiniões, o fato é que, até o momento, naqueles com os quais nós temos conversado e outros que narram conversas semelhantes, há muitos povos indígenas, assim como dos 20 e poucos moradores da região da Amazônia, que querem, precisam e estão pedindo um instrumento de desenvolvimento econômico e dinamismo para a sua região. E relegá-los a essa visão de Idade da Pedra não se mostrou até o momento adequado. Razão pela qual, nós já dissemos aqui, não é de hoje, não começou em janeiro de 19, mas muito antes disso, exploração de mineração, garimpo ilegal em vários estados da Amazônia, roubo de madeira e destruição da floresta para fins de madeira ilegal em vários estados, agropecuária aberta de maneira ilegal em vários estados,
Portanto, isso não começou em janeiro de 19. Talvez o traço comum pré-janeiro de 19 para o momento tenha sido que até agora nós não tivemos condições de sair do patrulhamento ideológico e da discussão politicamente correta e poder discutir efetivamente quais são os mecanismos de consecução de uma política pública nesse sentido. E a revelia desse debate vão crescendo e se incorporando práticas ilegais Amazônia fora. A questão do pagamento das ONGs, adentrando as questões colocadas pelo senador Braga, as questões do Fundo Amazônia, senador, nós fizemos uma análise, são 103, como lembrou bem, nós fizemos a análise que conseguimos com a equipe que temos e com o viés de análise que nos cabia, que era uma visão muito mais de estratégia e mérito do que propriamente uma questão contábil técnica, no sentido de prestação de contas. Mas ainda assim, nós identificamos uma série de fragilidades e inconsistências, quer seja na apresentação dos projetos, no critério utilizado para sua seleção, no acompanhamento e execução desses respectivos projetos, na prestação de contas desses projetos, no acompanhamento do resultado desses projetos. E não só o das ONGs. O senhor tem razão ao citar outros casos, e eu vou citar um, que aconteceu em várias jurisdições. Destinou-se recurso para o poder público contratar para a consecução do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, determinados valores para um volume esperado de registros, não se atingiu o volume esperado, mas pagou a integralidade do preço. Ou seja, se entregar, entregou, se não entregar, paga do mesmo jeito. Então, esse é só um aspecto extra ONGs, digamos assim. Né? No caso das ONGs, tem outras análises, outras questões aqui a serem analisadas e sobrepesadas e que estão alinhadas ao que levantou o Tribunal de Contas. E que estão alinhadas ao que levantou o ouvidor, seria o controlador-geral da Noruega, no ano de 2017. Isso é um documento conhecido, está no site do governo da Noruega. Nesse aspecto, e aí vou para as duas questões seguintes que estão correlacionadas, a definição das metas de desmatamento, dos parâmetros e tudo mais, eles são decorrentes de um plano de ação que, na nossa opinião, e guarda direta relação com o que nós narramos até aqui, foi elaborado, foi pensado e foi estruturado, em boa parte, em cima de dados e de colocações que não se coadunam com a realidade. A redução da meta de desmatamento para 3.900 km² foi um ato arbitrário feito juridicamente, se reduziu pela metade, subitamente, a meta brasileira. No momento em que já se via, de 2012 até agora, um aumento do desmatamento. Ou seja, a incoerência de quem fez essa medida. Como é que se reduz ainda mais a meta no momento em que aumenta o de desmatamento? Só causa constrangimento isso, descompromisso com o caso concreto. Nós já somos o país que mais preservou. Nós já somos o país que tem agricultura de larga escala mais sustentável. Nós já somos o país que dá exemplo da nossa atividade. Há problemas, como eu disse aqui no começo, o senhor ainda não tinha chegado. Há problemas, sem dúvida. Há questões para serem cuidadas, recuperadas, melhoradas, fiscalizadas, punidas. Não há dúvida. Mas isso não nos permite uma interpretação ou um planejamento, e nesse sentido é a resposta da questão que coloca, desconectado da realidade. Porque traz constrangimentos e consequências que o bom senso teria justamente recomendado que não se fizesse. Com relação ao PROGS e o DETER, não é de agora que nós temos recomendado a utilização de um sistema mais moderno. O PROGS, pela manutenção da sua série histórica, e só por isso, deve manter os seus parâmetros, porque senão perdemos o caráter de comparação. Mas, no decorrer do tempo, da criação e implementação desses sistemas, PROGS inicialmente, DETER em fase posterior, a tecnologia disponível para o monitoramento por satélite, mais radar, com imagens de alta resolução, com acuracidade, enfim, evoluiu muito. E esses sistemas não acompanharam. Isso quer dizer que nós deixaremos de utilizar? De maneira nenhuma.
continuaremos apoiando e utilizando, mas nós podemos e devemos agregar ao máximo informações que nos permitam não só olhar para trás, que é a mensuração, mas guiar, em momento futuro, a atividade de fiscalização e planejamento. Planejamento esse que permitirá os ZEs nos estados, que falamos há pouco aqui no início da audiência, os planos de manejo, um sistema integrado de avaliação, integração, controle, concessão de autorizações para manejo florestal, hoje absolutamente escanteado. Importante lembrar, o que nós verificamos aqui, nessa análise de propositura de momento futuro para o Fundo Amazônia, é que várias das medidas necessárias à redução da pressão do desmatamento ilegal sobre a região e que poderiam e devem, na nossa opinião, ser apoiadas pelo Fundo Amazônia, porque essas sim têm de forma homogênea aplicabilidade em toda a região e em consonância com os órgãos governamentais. Me lembro da conversa que tivemos, muito positiva, inclusive, sobre o papel do Estado e não ter o Fundo Amazônia tendo que se substituir, né? E a colocação foi absolutamente correta, concordo plenamente. O Estado tem que entrar com sua participação e o Fundo Amazônia as complementa. Ele não é um substitutivo, ela é complemento. Mas que para que seja um complemento, ela tem que vir alinhado àquilo que o Estado escolheu. Não se complementa algo com o qual não se concorda. Então, o que nós pretendemos aqui é alinhar expectativas, planejamentos, estratégias com os Estados, com o terceiro setor também, mas ter a prevalência, a autonomia da discussão interna corporis brasileira, porque, afinal de contas, como o próprio nome... Faço menção aqui ao texto que mencionou do site do fundo, trata-se de uma doação ao governo brasileiro. E se é doação ao governo brasileiro, para um banco brasileiro, para o Estado brasileiro, que representa o povo brasileiro, gerir, não pode ser uma atuação condicionada, guiada ou interferida, seja de que forma for. Até porque, como eu disse, sob o ponto de vista de relativização de números, se a promessa era de 100 bilhões de dólares e nós estamos falando de 96 milhões de reais, há muito a complementar no aspecto internacional. Apenas para